Aí, agora nós já estamos ao vivo, mas é esses 2 minutinhos só para as pessoas conseguirem entrar, para conseguir compartilhar. O pessoal já está acostumado com a... Marmaduke querendo participar da transmissão. Ele vai aparecer direto, viu? Os meus estão quietos ainda. Não, ele, não sei, parece que a gente senta para fazer alguma coisa, ele já sabe, ele quer conversar com todo mundo. Ele quer participar, né? É, ele quer. E o meu aqui, deixa eu só ver se as meninas estão compartilhando, porque eu estou bloqueado, então não consigo. Eu vi no da Jamile, você está bloqueado desde aquele? Eu estou. Meu Deus. Cara, eles deixam, eu falo que eu consigo participar uma semana, aí eles me bloqueiam. Participo mais uma semana, eles bloqueiam. Mas é aquela história, a gente sempre fala isso, né? Ah, pô, que bobagem, tá? Mas não é, né? É aquela história de tanta gente usando para fazer fake news e tal, aí os caras usaram esse mecanismo, acaba achando que é tipo de compartilhamento assim, né? Aí eles... Acaba restringindo de todo mundo, né? É. E outro dia, aquele dia da Jamília, nós falamos com a Jamília, e na terça teve palestra normal, na quarta-feira, na palestra, nós falamos com ela na segunda, na terça, nós fizemos uma palestra, eu arrumei um mecanismo, dá para fazer pela sala de transmissão. Aí, compartilhei 4, 5, falei, os caras estão deixando compartilhar, não deu outro, os caras derrubaram a transmissão. Parou no meio. Mas por esse aqui também? Por qual? Pelo Face. Pelo Face? Não, no Face, porque na terça a gente faz como a gente fez presencial, com mais 2 pessoas, nós não fizemos pelo StreamYard, né? Nós fizemos com a transmissão direta do Face. E o Face derrubou a transmissão em 5 minutos, a sorte que era bem comecinho, e a gente não pôde compartilhar mais nada. Mas eles derrubaram a transmissão. Nossa. A gente estava tendo problema também para fazer o estudo da mocidade domingo, aí a gente começou a usar o Meet, e aí melhorou, né? Mas antes tinha tempo, e agora com essa pandemia toda, eles liberaram o acesso para todo mundo. Mas antes a gente fazia 10 minutos, caía. Volta todo mundo, mais 5 minutos caía. Era um desespero. Mas não consegue fazer a transmissão, né, Marisa? Não, é só bate-papo, né? Só sala fechada. Outro dia o Rafa estava falando para mim, funciona para bate-papo e tal, mas não dá para a gente fazer, a gente não consegue fazer a transmissão. Gente, boa noite, estou vendo um monte de gente aí, as meninas que estavam todas, deixa eu só ver, começar a caçar aqui. Gente, estou vendo aí a Ivone, Heloísa, Cristina, o pessoal que trabalha, se puder ir compartilhando, a Ana já entrou, Tereza. Depois eu vou dando os boa noite com mais calma, gente, só para a gente poder dar o boa noite direito aí para todos. Olha quanta gente! Nós estamos em 50 pessoas aí. E aí, pessoal, se vocês puderem compartilhando, como sempre, gente, nós já estamos aí com quase 5 minutos na transmissão. Só pediria para vocês nos ajudarem a compartilhar. A Cássio também já chegou, Pri está por aí. Então, se vocês puderem já compartilhar. E eu já vou sair. Bom, Marília, de novo, né? Obrigado. A gente acompanha o trabalho de longe, né? Para quem... A Jamile vai se apresentar, a Marília vai se apresentar depois, mas nós conhecemos a Marília através da Jamile, lá de Cafelândia, então aqui é uma grande parceira nossa, nós temos um vínculo muito grande. Então, antes de mais nada, queria te agradecer. A gente acompanha, a Jamile sempre manda as palestras que você está participando, a gente não consegue participar porque é na quarta, né? É o mesmo dia do horário, é o mesmo dia do estudo nosso, então a gente quase nunca consegue estar ao vivo, mas depois a gente acompanha. Então, eu queria te agradecer muito de ter topado. Só para te passar o projeto, a gente sempre disse, a gente estava fazendo a parábola, né? Nós fizemos as parábolas, março até um mês e meio atrás, nós estamos no quinto dia desse projeto do Sermão no Monte, e a gente está usando esse formato, só para vocês verem, muita gente tem usado como Evangelho no Lar, desde as parábolas.
Então, a gente manteve justamente esse formato para o pessoal continuar usando, tá bom? Então, obrigado. Queria que você se apresentasse depois, com calma. O tempo é seu, aquilo que eu te falei, não se preocupa com os comentários, a gente vai tentando responder, as meninas vão respondendo, tá bom? Obrigado, viu? E no finalzinho a gente se fala. Tá bom, obrigada. Bom, pessoal, boa noite. Eu sou a Marilis, de Cafelândia, trabalhadora do Centro Espírita Amor e Caridade. É uma alegria enorme sempre poder compartilhar um pouquinho daquilo que a gente estuda, né, da palavra do Cristo, e entender cada vez mais o que o Evangelho vem trazer para a gente, né? Antes da gente começar, sempre que a gente faz um estudo, ou sempre que nós vamos fazer alguma explanação de um item do Evangelho, a gente costuma fazer uma pequena vibração para a gente já entrar no clima daquilo que a gente vai ler, daquilo que a gente vai estudar. Então, aproveitando que nós estamos no aconchego do nosso lar, né, que a gente possa agora se concentrar um pouquinho em como está o nosso ambiente, né? Se ele está calmo, se ele está agitado, como nós estamos nos sentindo agora, para que a gente já comece a vibração e que nos auxilie com esse estudo de hoje. Então, de início, a gente vai imaginar uma luz clara, azul, emanando do nosso coração. Essa luz ela vai fazer com que a gente sinta a tranquilidade, né? Com que os nossos amigos espirituais possam trazer essa tranquilidade, essa harmonia para os nossos pensamentos, para os nossos sentimentos, para que a gente busque abrir a nossa mente, né? Eu costumo sempre dizer que o Evangelho, a gente nunca pode ler ou estudar qualquer parte do nosso Evangelho com um conceito muito fechado, né? É tudo uma questão de interpretação, mas também é uma questão de como você vai assimilar aquilo na sua vida. Hoje a gente vai trabalhar um trechinho bem curto do Evangelho, mas que a gente vai perceber que vai trazer tanta riqueza, né? Tanta coisa boa para a nossa reforma íntima e é aquilo que a gente busca no nosso dia a dia. Então, de início, que a gente possa fazer com uma oração bem simples e com muito carinho no coração. Pai nosso, que estais sempre conosco, que a sua presença seja a nossa fortaleza, que a tua vontade prevaleça e que o nosso coração a ti todos os dias agradeça pelo dom da vida, pelo amor infinito e pela fé que incansavelmente nos mantém de pé. Que assim seja e que seja um momento de reflexão para todos nós. E começando esse estudo de hoje, a gente vai falar da 7ª bem-aventurança. Eu costumo dizer que o Sermão do Monte, né, as bem-aventuranças, elas são um roteiro comportamental das leis divinas. E a gente já começa falando por aí. Como assim um roteiro comportamental? A gente já estudou outras bem-aventuranças por aqui, né? Outros amigos vieram trazer os seus conceitos. E a gente percebe que os bem-aventurados nada mais são do que a descrição do que aquilo que é divino, né? Daquilo que a gente precisa trazer, ser no nosso dia a dia. E a bem-aventurança de hoje, ela traz uma partezinha bem característica que chama todas as outras, mas que é muito especial. A nossa bem-aventurança ela se encontra em Mateus, capítulo 5, versículo 9, e ela diz o seguinte: Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus, os pacificadores. A gente vai começar a trabalhar nessa bem-aventurança quando nós falamos filhos de Deus. Serão chamados filhos de Deus. O que é que isso quer dizer? Na época, lá 5.000 anos atrás, um pouquinho antes, né, de Jesus, a gente pode falar que essa expressão ela tem um caráter que não é tão literal, tá? Dizer que era filho de algo, de alguém, ou parecido com algo, quer dizer que você possui aquelas características. Por exemplo, a gente escuta muito a expressão filhos da luz. O que é que isso quer dizer?
quer dizer que dentro de você, você tem aquela centelha, aquela luminescência também para mostrar ao outro. E dizer que serão chamados filhos de Deus é belíssimo, porque mostra ainda mais o que o Evangelho já traz para a gente. Todos nós temos a centelha divina. Todos nós temos aquele pequeno momento, todos nós temos aquele pequeno pedaço do nosso Pai. Tá? Então, essa expressão de dizer que os pacificadores serão chamados os filhos de Deus, quer dizer que nós seremos semelhantes a Ele. Nós somos, né? A gente só precisa aprender a trabalhar um pouquinho para colocar isso em prática. Entrando aqui no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, para a gente nortear um pouquinho o estudo, ele traz o capítulo 9, tá? 2 bem-aventuranças. E uma delas é a que a gente está trabalhando hoje. E o que ele traz para a gente como forma comportamental? Por isso que eu falo que é um roteiro de comportamento, tá? Nós vamos ter alguns comportamentos que a gente tem no nosso dia a dia para trabalhar como estamos lidando com eles. Por exemplo, no Evangelho, ele vai citar, dentro das instruções, injúrias, violências, afabilidade, a doçura. O que isso quer dizer? Quando a gente começa a estudar o Evangelho, a gente tem que ter claro na nossa mente aquela lei de ação e reação. Por que, Marilis, que eu tenho que ter isso em nossa mente? Porque quando a gente é espírita, né, ou a gente se torna espírita, eu me tornei espírita, posso dizer isso, eu conheci o espiritismo lá em 2013. Então, quando eu me tornei espírita, de verdade, quando eu comecei a estudar, eu percebi que tudo é energia, né? E a lei de ação e reação é isso. É a gente saber que os nossos pensamentos, eles são energia, e as nossas atitudes são a concretização desses pensamentos. Mas tudo isso tem um filtro, tá? Tudo isso passa antes pelos nossos sentimentos. E qual a importância dos sentimentos no espiritismo? Tudo aquilo que a gente leva dessa vida fica guardado na nossa inteligência e na nossa moral. A gente fala tanto do sofrimento moral. O que significa isso? Significa que os sentimentos não estão bem resolvidos, né? A gente não conseguiu trabalhar ali as nossas atitudes, o que a gente sentia no nosso dia a dia. Então é importante a gente entender a nossa presença diante das atitudes, como nós estamos sendo, como nós estamos vivendo. Já começa por aí. É a famosa reforma íntima, tá? Então a gente tem que pensar em absolutamente tudo aquilo que a gente está fazendo, tá? Os nossos sentimentos, eles vão gerar vontades. E o que seriam essas vontades? Essas vontades, elas demonstram para as outras pessoas o que nós realmente somos, certo? No Evangelho, quando ele vai falar sobre afabilidade e doçura, ele dá um exemplo ele dá um exemplo de pai de família, mas mais para colocar isso como um centro, assim, para a gente começar a trabalhar. Dá um exemplo daquele pai de família em que fora de casa ele é super doce, ele é super educado, e da casa para dentro, né, do portão de casa para dentro, ele é super rígido, ríspido com seus familiares, ele não é compreensivo. Então ele vai dar um exemplo assim bem interessante, falando de que o mundo está cheio de pessoas que trazem o sorriso nos lábios e o veneno no coração. Aí a gente já começa a perceber como é que o nosso mundo está, né? A gente já começa a ver assim, eu não assisto mais televisão, então eu aconselho as pessoas a não assistirem mais também. Mas quando a gente assiste televisão, né, qual o tipo de notícia que a gente tem? Dificilmente a gente vai ver uma notícia boa ou alguém disseminando algo que foi bom. E quando isso é disseminado, é tido como se fosse um comportamento que merece aplauso. Não merece aplauso, isso é inerente, isso vem com a gente. Né? O Evangelho vai trazer para a gente que ninguém nasceu para ser mal. Tá? Todos nós nascemos com o bem e com o mal dentro da gente. Mas o bem ele sempre vai prevalecer. Tanto que quando a gente começar a praticar o bem, quando nós começarmos a praticar a caridade, não vai mais ter espaço para o mal.
Não vai mais ter espaço para você ter atitudes ruins com o outro. Na semana passada, na quarta-feira, a gente fez um estudo, e aí o Alexandre estava comentando da Jamília, eu lembrei dela. Ela fez uma pergunta assim: como é que a gente consegue pagar o mal com o bem? A gente não paga o mal com o bem, porque não é uma moeda de troca. Quando a gente começa a praticar o bem, simplesmente não tem mais espaço para o mal. Ele fica obsoleto. Ele vira uma lembrança. Quando a gente fala que ele vira uma lembrança, a gente consegue usar de exemplo os espíritos perfeitos, né? Jesus Cristo já sentiu raiva em algum momento, né? Ele já quis se vingar de alguém, né? Esses são sentimentos que fazem parte da nossa evolução. Então, quando a gente fala que o bem e o mal existe, é porque a gente realmente precisa dessas duas sensações. A gente precisa vivenciar absolutamente tudo para saber realmente o que é bom, né? A verdade suprema que tantos falam, a gente precisa saber o que realmente tem que ser trabalhado e colocado em prática. E aí a gente vai cair na nossa amada caridade. Como praticar a caridade? Como ser pacífico? Como ser um pacificador? Os mansos, os puros, os bons de coração. O Evangelho traz para a gente em que vai chegar em um momento em que os pacíficos eles não serão mais taxados como bobos ou como menores. Aquela onda de revolta que há quando o bem prevalece não existirá mais. Mas para isso acontecer no mundo todo, a gente precisa trabalhar individualmente. É um exercício de paciência individual. É um exercício diante dos problemas e das dificuldades. Tá? É você saber de que as dores são necessárias, de que você precisa passar por tudo aquilo, porque tudo aquilo tem um porquê. Citando mais um exemplo aqui do nosso capítulo, quando um espírito amigo vem falar para a gente da paciência, ele nos orienta o seguinte: sede pacientes, pois a paciência é também caridade. E deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade que consiste em dar esmolas aos pobres é a mais fácil de todas, mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, bem mais meritória, que é a de perdoar os que Deus colocou em nosso caminho para serem os instrumentos de nossos sofrimentos e submeterem à prova a nossa paciência. Quem são os pacificadores? São os monges que estão lá meditando por anos e anos? Não. Os pacificadores são aqueles atuantes, aqueles que estão no nosso convívio, aquelas pessoas no qual a gente se sente bem quando está junto, que sempre tem uma palavra amiga para nos ensinar. Os pacificadores, eles são aqueles que trazem a paz da forma atuante. É muito bonito quando a gente fala sobre Jesus e que diz assim, que a parábola virou verbo. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que ele passou a ser conjugado, quer dizer que ele passou a viver, passou a exemplificar aquilo que antes dele vir trouxeram como conceito. Então que nós sejamos verbo também, que a gente comece a trabalhar esses sentimentos, essa percepção que a gente tem do nosso dia a dia de uma forma mais plena, de uma forma mais intensa. A justiça divina, ela está preocupada com a ferida e não com o golpe. O que é que isso quer dizer? A gente vai cair numa linha e começar a pensar das leis do homem contrapondo com as leis divinas. Essa frase é muito interessante da gente ter, porque a gente já começa a pensar quem está atingindo. A quem você está atingindo? O que você está usando no seu dia a dia? Ou quem você está usando no seu dia a dia? A gente confunde caridade com esmola porque isso alimenta o nosso ego, né? Nós somos muito egoístas ainda, a gente é tão pequenininho. E a gente acaba achando que é aquilo que nos sobra, dando ao outro, aquilo que não vai nos fazer falta, que isso é caridade. E muitas vezes a maior das caridades pode ser você simplesmente ouvir uma pessoa que está com algum problema, ou você conseguir apaziguar
algo de ruim que está acontecendo dentro do outro. Nesse momento tão difícil que a gente está passando, né, em que nós temos muitas pessoas com ansiedade acima do normal ali, a gente consegue perceber que estamos perdendo um pouco do foco, né, um pouco do sentido das coisas. O que está acontecendo? Eu não tenho mais previsão de nada, eu não consigo mais ter certeza de nada. A gente não precisa ter essa certeza. Quando a gente começa a trabalhar essa ansiedade, é para que a gente fique pacífico, para que a gente traga paz para nós mesmos primeiro. Por isso que o individual ele é muito importante. Quando a gente trabalha com essa sensação de não conseguir prever o que é que vai acontecer, a gente começa a falar um pouquinho de fé. O que é ter fé, na verdade? Né? O Evangelho traz para a gente que ter fé é você confiar. Confiar de que tudo está da forma que deve ser. Você ter confiança num propósito. Você ter confiança nas leis divinas. Porque as leis divinas, elas existem para que a ferida se cure. Não para que você pegue o outro e continue golpeando. Não para que você espere do outro aquilo que você não gostaria de dar para ele. É uma questão de reforma íntima a gente pensar sempre no pensamento e no sentimento. Tá? O Evangelho vai trazer vários pontos que a gente precisa trabalhar, várias características que a gente precisa trabalhar. E dentre uma delas, quando a gente for falar dos pacíficos novamente, ele vai trazer a obediência e a resignação. Quando ele traz esse exemplo, é interessante ele ligar pelo fato, quando ele fala no começo, nesse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala que os mansos e os pacíficos, eles são taxados como fracos. Por quê? Porque eles possuem a obediência e a resignação viva dentro deles. E isso quer dizer que eles abaixam a cabeça para tudo e para todos? Isso quer dizer que eles tomam como verdade tudo aquilo que dizem para eles? Não, muito pelo contrário. O Evangelho resume em uma frase muito interessante o seguinte: a virtude, a obediência, ela é o consentimento da razão. E a resignação é o consentimento do coração. Olha as duas vertentes aí trabalhando novamente. Pensamento e sentimento. Sempre vão ter essas duas. Sempre. Independente se você teve uma ação ou não. Você já pensou, então você já teve a ação do pensamento. Você já emanou aquele tipo de energia. Tá? Então você ser pacífico é você ser justamente estar atento a tudo aquilo que você está colocando no seu dia a dia. Tem um trecho muito interessante que eu queria trazer para vocês do Sermão da Montanha, do livro do Sermão da Montanha, onde ele traz bem-aventurados os pacificadores. E eu acho super pertinente quando ele fala assim: enquanto não haja a pacificação individual, enquanto os homens não se sentirem harmonizados intimamente, os conflitos exteriores, tanto no recinto doméstico como no campo social, hão de subsistir, fatalmente sendo baldados todos os recursos que se empreguem para aboli-los. Quando ele traz esse trecho, a gente já pode começar a pensar no nosso dia a dia. E aí ele finaliza falando que todos os recursos que se empreguem para aboli-los, nesses sentimentos ruins, nessas atitudes ruins, são energias que a gente está emanando. E se a gente não emana da melhor forma, a gente acaba se desgastando. É esse famoso desgaste espiritual que a gente fala, né? A gente tenta de alguma forma se modificar, de alguma forma se melhorar, mas esperando muito do outro, né? Esquecendo que a principal doação tem que vir da gente, não tem que vir do outro. E a gente acaba se desgastando muito com esse pensamento. Então, para a gente ser pacífico, né, para a gente trazer essa paz para o nosso íntimo, a primeira coisa que a gente tem que fazer é esperar e saber que o outro tem o tempo dele. O nosso tempo é diferente, tá? O meu tempo, ele é diferente do tempo dos meus irmãos, do tempo dos meus pais. Cada um está num momento, cada um está numa vibração.
Então a gente precisa entender e respeitar. E isso é resignação. Obediência. Entender o tempo e ser resignado entendendo o outro. Os pacificadores, eles são o compilado de todo mundo ali que é bem-aventurado, porque eles conseguem trazer todas as virtudes à tona e praticar a caridade da forma mais bela e simples, porque para eles é uma coisa natural. A gente sempre fala que no Espiritismo a gente fica procurando tanto como praticar a caridade, qual é essa caridade. Vai chegar um momento, se a gente continuar na prática do bem, tá? Se a gente continuar com os bons pensamentos, as boas leituras, as boas vivências, vai chegar um momento em que a gente já está praticando caridade e nem percebe, porque é uma coisa natural, é uma coisa que vem da gente. Porque, lembrando, nós não fomos feitos de uma única forma, tá? Não tem ali o pessoal que foi feito para o mal e o pessoal que foi feito para o bem. Todos fomos criados da mesma forma, simples e ignorantes, com o bem e o mal dentro da gente, para que a gente possa trabalhar da melhor forma possível esses sentimentos, essas vivências, esse convívio. Então, a gente já começa a trazer tudo isso dentro da gente. A gente ainda não terminou, porque eu quero ler uma mensagem, mas eu queria que a gente começasse a refletir nesse momento. A gente já começou a vibração emanando uma luz azul clarinha, porque ela traz a tranquilidade. Mas agora a gente vai refletir como é que está sendo o nosso convívio, como é que está sendo a nossa presença. Pensar assim, eu, Marilis, como que eu estou sendo aqui no meu ambiente? O que é que as pessoas estão respondendo ao meu comportamento? Como é que as pessoas estão lidando comigo? Como é que eu estou lidando com elas? Eu queria convidar você para que você faça essa reflexão íntima. E nesse momento em que a gente está no isolamento, né? Mas não é todo mundo que está sozinho. Todo mundo convive com alguém. Para que a gente possa pensar em como está sendo esse convívio no nosso dia a dia. Aí a gente já começa a fazer algumas reflexões do nosso comportamento, tá? E refletir o nosso comportamento no outro é importante porque a gente percebe a forma como a gente não quer que ele lide com a gente. Nunca dê ao outro o que você não quer receber. Amar ao próximo como a ti mesmo. Sempre você primeiro. E sempre da forma mais carinhosa, mais justa possível com você. E quando isso ficar natural, quando isso for pleno, você vai transmitir para o outro de uma forma natural. E aí vai ficar tudo bem. Para a gente conseguir captar com maestria o que são os pacificadores, ninguém melhor do que essa dupla maravilhosa de Chico e Emmanuel e uma mensagem linda que eles trouxeram no livro Palavras de Vida Eterna. O item 70, que significa pacifica sempre. Vamos escutar essa mensagem para a gente já ir refletindo e já colocando a paz no nosso dia a dia e no nosso coração. Pacifica sempre. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados aqueles que têm a paz do Cristo, a centelha divina de Deus, para poder dar ao outro da melhor forma possível, como o Pai está nos dando. Por muitas sejam as dores que te afligem a alma, acerena-te na oração e pacifica os quadros da própria luta. Se alguém te fere, pacifica desculpando. Se alguém te calunia, pacifica servindo. Se alguém te menospreza, pacifica entendendo. Se alguém te irrita, pacifica silenciando. O perdão e o trabalho, a compreensão e a humildade são as vozes inarticuladas de tua própria defesa. Golpes e golpes são feridas e mais feridas. Violência com violência somam loucura. Não ergas o braço para bater, nem abras o verbo para humilhar. Diante de toda perturbação, cala e espera, ajudando sempre. O tempo
sazona o fruto verde, altera a feição do charco, amolece o rochedo e cobre o ramo fanado de novas flores. Censura é clima de fel, azedume é princípio de maldição. Onde estiveres, pacifica. Seja qual for a ofensa, pacifica. E perceberás, por fim, que a paz do mundo é dom de Deus, começando de ti. Percebe que as leis de Deus vão curar a tua ferida. És instrumento para curar as feridas, as suas e a do outro. Não deixe com que o comportamento das pessoas, com a falta de conhecimento delas, com aquilo que você vê e acha errado, não deixe com que isso te atinja de uma forma tão grande. Nós ainda estamos em um caminho, né, lento, todo mundo trabalhando, todo mundo da mesma forma, e é super difícil diante de um problema você ter um pensamento positivo de início. Mas pensa que aquela dor, aquele momento de dificuldade é um ensinamento. E quando a gente pensa que é um ensinamento, a gente pensa que aquilo vai passar, que nós estamos passando. Aquilo vai virar aprendizado. Os pacificadores são os aprendizes do tempo, aqueles que colocam as bem-aventuranças à prova, aqueles que colocam o amor do Cristo e a caridade da forma mais pura e intensa. Que nessa noite a gente consiga refletir da melhor forma possível a paz de Cristo, que Ele emana para a gente todo o tempo, juntamente com o amor dele, com toda essa gratidão, com toda essa vontade de que o bem prevaleça, com toda essa vontade de que nós possamos continuar espalhando a palavra do Cristo, sentindo esse amor e esse alento do conhecimento, o qual o Espiritismo traz para a gente, mediante as reflexões, mediante o nosso dia a dia, mediante o nosso roteiro que nós já estabelecemos, mas que a gente vai descobrindo um pouquinho. Aos poucos, com os outros e com a gente mesmo. Muito obrigada pela oportunidade. Alexandre, volta aqui comigo. Oi, Marilis. Espero que você tenha gostado. Depois, com calma, falei para você, a gente foi colocando alguns comentários aí. O pessoal agradecendo muito a reflexão. Depois, se você tiver um tempinho, responde. Tem muita gente te agradecendo. Responde, o bate-papo. Que eu te falei, tem muito comentário. A gente foi colocando alguns, mas depois você vê com calma. E, mais uma vez, né, muito obrigado por ter aceito o convite, né, de estar com a gente. Com certeza teremos outras oportunidades. É curtinho, né, aquilo que eu te falei, a gente definiu realmente a meia hora. A gente sempre fala que não dá, né? A gente nem tem a pretensão de querer esgotar o assunto em meia hora, mesmo com as parábolas. Mas o que tem acontecido muito de bacana, Marilis, é que isso tem feito, as pessoas têm usado para o Evangelho no Lar, né? E tem despertado o interesse em procurar estudar. Em ver direitinho qual que é o texto, aonde que encontra, as parábolas, aconteceu muito isso, das pessoas falarem muito para a gente, nossa, mas eu tinha uma dificuldade para entender as parábolas, e aí a gente vai procurar, a gente quer saber, e com o Sermão do Monte, muito no comecinho já aconteceu isso, porque, só para você entender, nós vamos fazer não só as bem-aventuranças, nós vamos fazer todo ele, né? Então nós vamos terminar ele em fevereiro, fazendo toda segunda-feira. Então, a ideia é realmente a gente tentar fazer principalmente isso. Como a gente sabe que nós não vamos conseguir esgotar o assunto, a ideia é de que realmente as pessoas se interessem, procurem aprofundar, procurem tentar entender mais ou perguntar. Eu sempre digo que, olha, a Marilis tem aí, está lá no SEAC de Cafelândia, sempre está lá nas quartas-feiras, tem os grupos de estudo. Tiver dúvida, gente, entra, comenta, pergunta, faz o comentário por aqui, com certeza ela vai responder para quem tiver algum tipo de dúvida, algum comentário, e a gente também. Então, eu queria muito, olha, tem muito comentário muito bacana, Marilis. A Cássia está falando que você é cria da Jamile. Então, por quê? Então, eu não sei se eu sou cria, mas ela é a minha maior incentivadora. Eu posso dizer isso. Eu devo muito a ela.
Ela virou uma amiga muito querida para a gente, acabou criando um vínculo muito grande com os trabalhadores, por isso que ele estava comentando aí. Ela e o Fábio viraram amigos muito especiais para a gente. Então, Marília, de novo, obrigado, que realmente a gente tenha outras oportunidades. Parabéns pela explanação, foi uma delícia, foi muito gostoso. Tenho certeza que muita gente vai despertar para esse tipo de interesse, para querer procurar saber um pouquinho mais, porque eu achei que tem muita gente comentando, foi muito tranquilo, mas eu acho que tocou muito o coração, que eu acho que é o grande objetivo, quando a gente se propõe a falar alguma coisa do Evangelho, principalmente. Claro. Eu sempre busco, todas as vezes que a gente vai fazer alguma explanação, a gente tenta colocar no dia a dia. Porque quando a gente começa a estudar o Evangelho, parece que é só a teoria, uma coisa que a gente nunca vai colocar na prática, né? E o conceito dele é justamente o contrário. A gente precisa colocar aquilo no nosso dia a dia para poder realmente entender o que é que ele significa. Eu agradeço imensamente a oportunidade, eu fico muito feliz mesmo. Estou à disposição sempre, é uma coisa que a gente sente muito prazer em fazer, porque já é um estudo que a gente faz há muito tempo, e poder mostrar isso, poder compartilhar, poder trocar experiências, é o melhor dos mundos, assim. Eu agradeço de coração. Nós que agradecemos. Marília, obrigado de novo, boa noite. E, com certeza, tem gente falando, volte sempre. Agora a gente vai estar juntos. Eu volto, me chama. Marília, obrigado, gente. Boa noite. Só lembrando que amanhã nós colocamos 2 ou 3 vezes. Nós vamos ter um bate-papo com o Rafa Papa, com um tema que nós vamos fazer, eu brinquei com ele, que não tem necessidade nenhuma, porque isso nós já superamos. Nós vamos falar de paciência. E aí teve um monte de gente perguntando se nós vamos distribuir isso amanhã de graça. Tranquilo. É um assunto que é bobagem a gente falar sobre isso, porque está todo mundo resolvido disso. Então, já fico comigo. Né? Amanhã às 8 nós vamos estar conversando com o Rafa sobre esse tema, foi sugestão dele, nós vamos estar aqui amanhã às 8. Marília, obrigado, boa noite para todos. Até amanhã, gente. Obrigadão. Obrigada, boa noite, obrigada, gente.